Autossabotagem. Por que será que você trava mesmo sabendo exatamente o que você precisa fazer? Eu sou Giba Uchita, sou doutora em ciências e especialista em neurociências e comportamento, e se você quiser aprender como que as emoções podem ser suas aliadas nos seus resultados profissionais, aproveita, já se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nada. Autossabotagem. Outro dia uma mentorada chegou para mim na sessão de mapeamento dela e falou assim: Gi, eu tô sempre me sabotando. Eu sei o que eu preciso fazer, eu tenho toda a estrutura, eu entrei em mentorias caras, eles me passaram o que eu preciso fazer, ponto por ponto, mas quando eu olho para trás, eu vejo que eu não fiz. Eu deixei um monte de lacuna, eu pulei um monte de etapa. Eu tô sempre me sabotando, Gi. E daí eu trouxe para ela algo que eu vou trazer aqui para você também. E antes de mais nada, entender que autossabotagem não existe. Eita! O nome do vídeo é esse e não existe? O primeiro ponto aqui é te falar que autossabotagem, de fato, não existe. A gente vai utilizar essa palavra sim, porque o que vem a ser o nosso conceito de autossabotagem? São padrões de comportamento e de decisão, de escolhas que não nos levam aonde a gente deseja, aonde você quer. Mas de verdade, autossabotagem não é algo que de fato acontece. Vamos entender melhor isso. O seu cérebro ainda é o mesmo do homem primitivo. Ou seja, a nossa sociedade como um todo evoluiu. A nossa sociedade como um todo, ela nos trouxe muito mais proteção, ela nos trouxe muito mais remédios, ela nos trouxe muito mais abundância de alimentos. Mas o nosso cérebro ainda é daquele homem primitivo, caçador, coletor e que podia ser predado a qualquer momento. Ou seja, função primordial do seu cérebro aqui, te fazer sobreviver. E como que o seu cérebro tenta garantir isso da forma que ele pode? Repetindo aquilo que vem funcionando até o presente momento. O que isso significa? Se você tem um padrão de comportamento, mesmo que ele não esteja sendo bom, que você esteja em sofrimento, que você não consegue os resultados que você quer no seu trabalho, que você se sente subvalorizada, que você não consegue impor limites e acaba fazendo funções de outras pessoas, mas de alguma forma aquele padrão de comportamento te fez sobreviver até agora. O que o seu cérebro vai fazer? Ele vai repetir esse padrão, porque afinal de contas, de alguma forma, isso garantiu que você estivesse aqui hoje. Então a autossabotagem, ela não é algo que o seu cérebro sacana fala, agora eu vou sacanear com essa pessoa. Não, ele está tentando te fazer sobreviver. Por isso que certas frases do senso comum são muito complicadas, porque normalmente elas atribuem quase um senso de culpa a quem não consegue romper esses padrões. Tá de corpo mole, não quer nada com nada. Tem gente que não quer nada com nada mesmo, ok? Mas grande parte das vezes a pessoa ela não está fazendo aquilo de propósito. Ela está repetindo os padrões que de alguma forma funcionaram até o presente momento. Qual é a boa notícia de tudo isso que eu tô te falando? Já que eu trouxe um balde de água fria, vamos agora compreender. A gente consegue alterar esses padrões, porque o seu cérebro ele é plástico e a neuroplasticidade nos permite substituir conexões neurais que não estavam mais trazendo o que a gente gostaria e trocar por conexões neurais que de fato podem fazer com que a gente tenha o resultado que a gente gostaria. E como que a gente faz isso? Acessando as bases emocionais. A neurociência nos mostra que todo comportamento tem uma base emocional. E mesmo aquelas pessoas que dizem, não, mas eu sei exatamente o que eu pensei. Eu vim até aqui porque eu sou muito racional. Eu sou pura razão. Conceito equivocado. As suas emoções, dependendo da maneira como você está se sentindo, vão alterar até a forma como você pensa. Vários estudos mostram, por exemplo, que juízes, no final do dia, já cansados, tinham mais propensão a condenar pessoas pelos mesmos crimes com penas maiores do que no início do dia ou logo depois do almoço. Então veja, mesmo no sistema que deveria ser estritamente racional, que seria de condenação, as pessoas estavam sujeitas àquele mau humor do final do dia. Suas emoções pautam sim o seu comportamento, mesmo que você não esteja consciente delas. E foi exatamente isso, aquela mentorada que eu comentei bem no comecinho do vídeo,
Ah, Gi, eu tô sempre me sabotando? A gente traçou um plano justamente para acessar essas bases emocionais e trabalhar para mudar esses padrões de autossabotagem. Então, muitas vezes, você não fazer aquilo que você sabe que você precisa fazer acontece porque muitas vezes não é sobre o que se sabe, é sobre o que se sente. E quando a gente atua nas emoções como aliadas, porque com muita frequência as nossas emoções são silenciadas, elas são proibidas, elas são inadequadas, e daí você não consegue utilizá-las ao seu favor. Você não tem como usar como aliadas algo que você nem admite existir. Fechamento de vendas, assinatura de contratos, negociações, conseguir colocar um valor adequado no seu trabalho, ultrapassar platôs que vieram sendo construídos, você chegou ali e não sabe por que você não sai dali de jeito nenhum. Bases emocionais. Para além da palavra da autossabotagem, bases emocionais. De alguma forma você está repetindo padrões conhecidos que vão te levar aonde você já chegou. E Gi, será que vai funcionar comigo? Eu já passei dos 40, eu já passei dos 35, eu já passei dos 20, eu sou assim desde que eu nasci. Sim, a neuroplasticidade, ela tem essa beleza. Ela não tem idade. Eu tenho uma mentorada que ela tem 58 anos já. E ela conseguiu modificar padrões de comportamento que ela tinha desde sempre. Era uma pessoa silenciada e que com frequência puxava para si o trabalho de outras pessoas que não entregavam no prazo. Então, como ela não conseguia cobrar, como ela não conseguia se impor, e veja, ela tinha uma função de chefia, ela tinha uma função de gerenciamento ali, ao invés dela cobrar, dela impor, dela pedir para fazer de novo porque não estava bem feito para a equipe, o que ela fazia? Ela ia e fazia ela mesma. Resultado, ela se sobrecarregava e não conseguia muitas vezes entregar aquilo que ela precisava entregar com todo o nível de excelência que ela podia. Depois que ela passou por mim, ela falou: nossa, Gi, eu tô falando não. Eu percebo como é que eu tô me sentindo e eu consigo dizer não, eu consigo colocar limites. Eu parei de me sabotar nesse lugar. Tava me atrapalhando. Eu estava o tempo todo me atrapalhando. Na hora que eu menos via, eu estava pegando funções que não eram minhas e de alguma forma eu me sabotava. Eu sabotava o meu resultado, eu sabotava o meu tempo. Eu não conseguia ter momentos de qualidade com a minha família, eu não conseguia ter um trabalho de qualidade também. Então veja, tudo volta para as bases emocionais. E eu tenho uma notícia ruim agora para te dar, já que eu dei uma notícia boa sobre a neuroplasticidade, a notícia ruim é: praticamente ninguém olha para as bases emocionais. As pessoas vão se atropelando, vão repetindo padrões, vão falando que estão se sabotando, muitas vezes entram em processos que tiram a sua autenticidade. Elas fazem, mas a que preço? Por quê? Porque sem as bases emocionais é impossível sustentar as coisas com leveza. De alguma forma, ou você vai se sabotar e não vai fazer, ou você vai fazer de uma forma que vai ser violenta com você. Pode ver quantas pessoas que adoecem, principalmente quando a gente fala do trabalho no digital, que promete mundos e fundos, nos faturamentos altíssimos, e que é só fazer, é só um novo hackzinho, é só você agir dessa maneira. E outros trabalhos mesmo, como eu citei aqui, dessa outra mentorada mais velha. A profissão da gente, ela precisa ser sustentável no longo prazo. Se ela for muito violenta, você vai adoecer e você vai pifar. Então, para além de não chegar onde você quer, você pode adoecer mesmo. E daí você vai parar. Assim, é fundamental que a gente olhe para além do comportamento, que a gente olhe para além da tal da autossabotagem. Você não está fazendo isso para se sacanear, mas agora você sabe o que você precisa acessar para mudar isso. Padrões comportamentais podem ser alterados graças à neuroplasticidade, e a neuroplasticidade pode ser muito acelerada quando a gente acessa as bases emocionais. Muitas vezes não é sobre o que se sabe, é sobre o que se sente. Se você quiser aprender como lidar com as emoções para ter melhores resultados profissionais, tem vários vídeos aqui no canal. Sinta-se abraçada.